Olá pessoal, sejam bem-vindos à GT System. Aqui quem fala é o professor Tarcísio e hoje vamos falar um pouco sobre a técnica de transmissão chamada FHSS. Preparei esse material para vocês, então vamos aqui partir para ele. FHSS, o que seria isso, pessoal? Para uma informação ser transmitida de um ponto a outro dentro de uma rede, você precisa de ou meio guiado ou um meio não guiado. Um meio guiado poderia ser um cabo de par metálico ou poderia ser um cabo de fibra ótica. Esses seriam os meios guiados, meios físicos. E o que seria um meio não guiado? Seria um meio que utiliza o ar, certo? Ou seja, uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética, para transmitir informação sem que haja perda na transmissão, ou que ela transmita a informação de uma maneira rápida, ela precisa trabalhar sobre técnicas de transmissão. O aparelho que é responsável por emitir essa onda, ele tem que emitir ela de uma maneira adequada para a transmissão de dados, certo? Então, uma dessas técnicas é o tema da videoaula de hoje, que é o FHSS. Temos aí um roteador, vários equipamentos conectados a esse aparelho através da rede sem fio, certo? Ou seja, eles estão conectados através de ondas eletromagnéticas. E é aí que entra, pessoal. A gente vai tentar entender uma das técnicas que fazem parte dessa transmissão sem fio, certo? Para que vocês possam entender como é que esses equipamentos conseguem transmitir informações através de ondas de rádio. Então, para que vocês, ao final desse estudo, tenham uma base boa sobre esse assunto, a gente vai precisar verificar diversos tipos de informações, certo? Vai ser uma sopinha de letrinhas, ou seja, vai existir vários termos aqui que são acrônimos, que a gente vai verificar as definições para conseguir entender no final do que se trata essa técnica FHSS. Então vamos começar aqui por quem especificou esse tipo de técnica, certo? Foi o nosso I3E. E o que seria o I3E, certo, pessoal? Seria o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. É esse órgão que é responsável por criar padrões e normatização para diversos tipos de técnicas e tecnologias, certo? Então, uma dessas técnicas, que é o FHSS, foi especificado pelo I3E. Então, essa é a primeira informação que você tem que ter. E o que significa FHSS, certo? Significa espalhamento espectral por salto de frequência. Então, essa é uma técnica que vai utilizar do tempo para escalonar a sua frequência de operação. Vocês vão entender mais no decorrer do material. Então, antes de entrar nas características da técnica propriamente dita, vamos aqui abordar alguns termos que irá aparecer durante o material, certo? Um deles é ISM. Esse termo equivale a um órgão, certo? E esse órgão foi responsável por criar faixas de frequência que serão utilizadas para o setor industrial, o setor científico e o setor médico. Esse setor, ele tem lá uma tabela de faixas de frequências que são separadas, que são divididas para essas áreas de pesquisa, certo? Para a indústria, para o meio científico e para o meio médico. E o FCC, que é outro acrônimo que vocês vão verificar aí, seria um órgão regulador da área de telecomunicação. É ele que é responsável por liberar algumas faixas de frequência para operação nesses setores. Então, em um lado nós temos aí o ISM, que são as faixas de frequência propriamente dita, como está aí na definição, certo? ISM, as faixas de frequência ISM são bandas reservadas internacionalmente para o desenvolvimento industrial, científico e médico, e o FCC seria o órgão que liberou a utilização de faixas de frequência para esses fins, certo? Temos aí
FCC, certo? Que foi fundado em 1934 nos Estados Unidos. É um órgão regulador da área de telecomunicação e radiodifusão, certo? Ele liberou algumas faixas de espectro para utilização diversas, certo? E para isso, para que essas faixas de frequência sejam utilizadas para a transmissão de informação ou qualquer tipo de estudo, ele também criou normas e limitações para a utilização dessas frequências, certo? Então o FCC seria isso, viu pessoal? Vocês vão se deparar com esse acrônimo no decorrer do estudo, e eu já estou esclarecendo o que isso significa, certo? O FCC, um órgão normatizador, e o ISM seria as faixas de frequências que já estão reservadas para alguns fins. Então, aqui vamos para as características da técnica FHSS, certo? A técnica FHSS ela é dividida em 79 canais de comunicação. E como é que esses canais se distribuem, certo? Cada canal possui 1 MHz de largura de banda. E o que isso significa, pessoal? Para você entender o que seria 1 MHz de largura de banda, você tem que entender o que é o Hertz. Então, pessoal, o que seria o Hertz? O Hertz nada mais é que um ciclo de comunicação. Ou seja, se eu consigo ir de um ponto ao outro, se eu consigo ir e voltar de um ponto, de um destino, eu tenho ali um ciclo de comunicação. Se eu faço isso várias vezes, né, então eu tenho uma frequência de ida e de volta. E eu tenho um tempo que isso ocorreu, certo? Ou seja, esse Hertz é para medir justamente esse ciclo de ida e volta durante um determinado tempo, certo? Então o Hertz ele é utilizado para medir, né, ondas eletromagnéticas, a frequência de operação dessas ondas, e é por isso que essa medição é utilizada em ondas de rádio, certo? Então, pessoal, a banda ISM, como eu falei, é uma banda de 2.4 GHz, que é uma faixa de frequência reservada para essa técnica. O padrão que utiliza essa técnica FHSS é o padrão I3E 802.11. Se vocês não sabem que tipo de padrão é esse, o 802.11, no próximo slide eu vou fazer uma menção rápida sobre esse padrão, certo? Mas vou logo aconselhando vocês a verificar um vídeo anterior que foi publicado, que fala justamente sobre o padrão I3E 802.11, que seria o padrão Wi-Fi. Então, pessoal, o padrão que utilizou essa técnica foi o 802.11, certo? Ela divide a banda ISM em uma série de canais, como a gente pôde ver, 79 canais para ser mais exato, e esses canais são distribuídos da seguinte forma: o canal 0 ele vai do 2400 e o canal 1 já inicia no 2401. Por quê, pessoal? Justamente pela largura de banda que ele possui. Então, como ele possui a largura de banda de 1 MHz, a cada MHz que vai passando, a cada 1 MHz, você vai tendo ali outro canal de comunicação. E somente com 1 MHz, pessoal, você tem uma transmissão estimada de 1 megabits por segundo ou 2 megabits por segundo. Ou seja, a transmissão de dados é bem baixa com essa faixa de frequência, com essa reserva de faixa de frequência. Então nós temos aí o canal 0, 2.400 GHz, o canal 1, 2.401 GHz, o canal 2, 2.402, o canal 3, 2.403, e assim sucessivamente até chegar no canal 79, que seria 2.479. Ou seja, para essa técnica de transmissão, a faixa ISM, como a gente pode ver, está reservada do 2.400 até 2.479. Então é essa faixa que é reservada para a técnica FHSS, cada canal possuindo somente 1 MHz de largura de banda.
Mas como eu falei, né, pessoal, aqui, como é o padrão 802.11 que utiliza essa técnica, eu separei esse slide aqui para explicar um pouco rapidamente sobre o que é esse padrão, certo? Então, o padrão 802.11 é o padrão da Wi-Fi, ou seja, o Wireless Fidelity. É o padrão que tantas pessoas utilizam hoje em dia para transmissão de dados em uma rede local, certo? Então, esse seria o padrão 802.11. E para ir mais fundo no que significa esse padrão, nada mais é que um protocolo da camada física. Ou seja, é através desse padrão, desse protocolo, que os fabricantes vão poder se orientar na construção da interface física de transmissão. Ou seja, esse padrão vai definir como é que uma placa de rede Wi-Fi deve ser constituída, certo? Então são as regras de criação do equipamento. É o padrão I3E 802.11 que normatiza a parte da Wi-Fi. Camada física, não se esqueçam disso. Então, pessoal, mais alguns detalhes, certo, sobre o FHSS. Como eu expliquei para vocês, a gente ia se deparar com vários acrônimos no decorrer do material. Aí está o acrônimo FCC, que o que seria, pessoal? A gente viu lá no início do material que o FCC seria um órgão que libera espaço de frequência para a utilização, certo? E essas faixas de frequências que são reservadas, certo? São reservadas através e normatizadas como faixas ISM. Essas faixas ISM são reservadas para aqueles fins que a gente viu logo no início. Então o FCC regulamentou para esse padrão o uso dos canais de 2 a 79. Então, para a utilização, certo, na rede local, certo, através do padrão 802.11, como exemplo, essa técnica vai usar a frequência de 2.4 GHz, sendo que a faixa de frequência dentro dessa faixa geral é do 2.402 até o 2.479. E como está aí no material, essa faixa de frequência é aplicada aqui também no Brasil. E como é que essa faixa de frequência ela funciona? Como vocês puderam notar, aqui na definição do que ela é, a definição dela é um espalhamento espectral por salto de frequência. E como é que isso funciona, pessoal? Nós temos aí os canais, né, de comunicação, e esses canais com esse espaço de frequência que ele tem, de 1 MHz, ele vai conseguir levar uma determinada quantidade de informação, certo? Entre 1 ou 2 megabits por segundo. E esses canais eles vão alternando para que não haja interferência na comunicação. Essa mudança de frequência, né, tipo do 2.402 para o 2.403, para depois alternar para o 2.468, para depois alternar por 2.469, essa alternância de canais, a mudança desses canais de frequência ocorre 1.600 vezes por segundo. E essas mudanças ocorrem justamente para evitar a interferência eletromagnética. Então, essa questão da mudança do canal 1.600 vezes por segundo é justamente para evitar esse tipo de problema, certo? E assim, como eu coloquei aqui na definição, você pode ter essa técnica FHSS empregada em vários tipos de transmissão sem fio, certo? Não só no padrão 802.11. E cada padrão vai ter ali a quantidade de mudanças por segundo. Como essas mudanças podem ter uma quantidade uma quantidade diferente de mudanças por segundo estabelecida, então você tem mais chances de ter uma transmissão limpa, sem interferência. Porque se você tem um padrão 802.11 mudando 1.600 vezes o seu canal por segundo, e você tem um outro canal de comunicação mudando ali de uma forma mais lenta, a 1.500 vezes por segundo, você diminui as chances desses dois padrões estarem comunicando em algum momento no mesmo canal de frequência. Ou seja,
eu estou aqui com a minha plaquinha Wi-Fi transmitindo uma determinada informação no canal 2402, e se eu tiver outro padrão de transmissão sem fio trabalhando também nessa mesma faixa de frequência 2402, eu posso ter ali uma interferência eletromagnética, fazendo com que a minha transmissão tenha perda na qualidade, ou até mesmo nem consiga se estabelecer. Então, pessoal, chegamos aqui ao fim, né, da definição. Eu coloquei aqui esse último tópico, né, para exemplificar que ele foi usado inicialmente no padrão 802.11. Esse padrão caiu em desuso devido às outras técnicas de transmissão que foram surgindo. Um exemplo, o DSSS, que também vai ser um vídeo que eu vou elaborar, e o OFDM, que é outra técnica diferente. Então, como foi criado outras técnicas de transmissão, como o DSSS e o OFDM, que são técnicas de melhor transmissão, que transmitem com a melhor qualidade e com um espaço de frequência maior para transmissão, ou seja, eu vou ter uma quantidade de dados maior para transmitir, então, obviamente que a técnica FHSS iria cair em desuso, certo? As taxas de transmissão dessa técnica, com esse espaço de largura de banda de 1 MHz, varia de 1 megabits por segundo ou 2 megabits por segundo, certo? Então, pessoal, essa seria a técnica FHSS, que opera no padrão 802.11, certo? Não só nesse padrão, outros padrões também utilizam, mas esse material que eu preparei visa explicar justamente essa técnica visando o padrão da rede local, que é o Wi-Fi, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa explicação e aguardem os próximos vídeos que eu vou trazer aqui, que seria explicando a técnica DSSS e a técnica OFDM. Então, pessoal, fiquem conosco, se inscrevam no nosso canal e até mais.